bombardeiros da terra e do ar. Somos PY3SS, Marcelo. O que é esse aparelho que nós temos na frente, Marcelo? Bem, esse equipamento que temos aqui à nossa frente é conhecido como um amplificador linear, um equipamento muito comum aos radioamadores. E o que são amplificadores lineares? Bem, como o próprio nome indica, um amplificador linear é essencialmente um equipamento que amplifica, ou seja, aumenta a potência de uma transmissão, aumenta a potência de um equipamento de radioamador, de um transceptor. Bom, ele tem a amplificação linear, ou seja, ele não introduz distorções na qualidade da transmissão do radioamador, do equipamento do radioamador. Ou seja, ele, além de amplificar, ele não destrói a qualidade da transmissão do nosso radioamador. Marcelo, e para que servem esses lineares? Bem, um amplificador linear é utilizado justamente para aumentar a potência de uma transmissão de um radioamador. Assim, no caso do radioamador precisar maior alcance e, assim, digamos, furar as condições de propagação, ou chegar no rádio de um outro radioamador em condições melhores de que terceiros radioamadores, ou em casos de propagação, de interferência, coisas desse tipo. Marcelo, uma outra pergunta. Em que situação ou em que situações são usados esses lineares? Em que o radioamador utiliza esses lineares? Normalmente, os sinais de rádio têm uma certa dificuldade para chegar no equipamento de rádio do outro radioamador. Bem, essas condições são ditadas por situações da própria atmosfera, da camada ionosférica, da ionização dessa camada em função dos raios solares. Então, normalmente, se a gente está empregando um equipamento de rádio com uma certa potência, o teu sinal de rádio pode chegar no outro lado, no outro rádio, que está te recebendo, que está te escutando, com uma intensidade menor do que tu esperava. Bem, nesse caso, tu precisa maior potência. Tu precisa ter um sinal de rádio mais potente. No caso, tu pega o teu equipamento de rádio e coloca um amplificador linear, que aumenta o teu sinal, aumenta a potência do teu sinal, para tu ter melhores condições de chegar no outro lado. Bem, normalmente é utilizado em condições atmosféricas ruins, de propagação, ou então nos chamados pile-ups, que são, no caso, uma estação difícil de ser encontrada, de ser escutada. Ela entra no ar e muitos radioamadores querem falar com ela ao mesmo tempo. Obviamente vai conseguir manter esse contato o radioamador que tiver um equipamento mais potente. Ou seja, normalmente o radioamador que estiver utilizando um amplificador linear, ele tem melhores condições de ser escutado por essa estação do que um outro que esteja usando o equipamento sem amplificador linear. Ou seja, ele é utilizado normalmente para melhorar as condições de recepção do outro radioamador com quem a gente está falando. Uma outra perguntinha, Marcelo. E quais são as vantagens do emprego desse linear? Já citasse alguma coisa aí? Correto. Complementando, então. Em função disso, dessas melhores condições de chegar ao sinal lá, isso já é a vantagem, vamos dizer, primária. Tu usando maior potência, tu tem melhores condições de ser escutado. Ou seja, o outro radioamador vai te escutar em melhores condições. Tu vai ter um sinal mais limpo, isento de interferências e com qualidade melhor. No caso, tu tem maior facilidade de chegar. Tu não precisa, por exemplo, ficar gritando no microfone ou procurando extrair o máximo de potência do teu equipamento de rádio. E, Marcelo, toda vez que se fala em vantagens, é interessante também se falar nas desvantagens. Existe alguma desvantagem no emprego do linear no rádio? Normalmente, tudo que tem vantagens tem desvantagens. Ou seja, se eu estou empregando maior potência, isso demanda maior consumo. Normalmente, consumo de energia elétrica. É a mesma coisa que eu ligar um chuveiro na minha casa, eu vou ter um consumo maior. No caso, o amplificador linear, como ele tem maior potência,
normalmente ele tem um consumo bem maior, bem mais elevado. Quer dizer, em função do tempo de utilização, que ficar com o equipamento ligado, tu vai ter maior consumo. Bom, esse amplificador linear, ele, além disso, ele pode, por exemplo, em função de desajustes no equipamento ou de algumas outras condições, provocar interferências. Interferências, assim, em outros equipamentos, tipo televisão ou algo parecido. Vamos dizer, a última desvantagem, que não é tão grave, seria o fato da pessoa estar exposta a um campo de radiofrequência maior, um campo eletromagnético muito forte. E dependendo do equipamento, das frequências que for utilizado, pode se tornar prejudicial. Marcelo, nós temos o equipamento aí, nós temos um painel na nossa frente. Poderia dar um flash rápido do que constitui esse painel? Por exemplo, temos 2 mostradores ali. Bem, isso já seria mais assim a título de operação do equipamento. Mas vamos lá. Nós temos, como em qualquer equipamento eletrônico, uma chave de liga-desliga, normal, ou seja, o equipamento estaria ligado, o equipamento estaria desligado. Uma outra chave de operação ou standby, que seria, no caso, durante um período prolongado de recepção, o radioamador não precisaria deixar a chave em operação, ou seja, o consumo do equipamento reduz. No caso, uma chave que comuta um medidor, que através dos instrumentos no painel, o radioamador pode avaliar as condições da sua antena, no caso, através desse medidor. Esse outro controle também faz parte desse mesmo sistema de medição, sistema de análise da antena. No caso, ele mede a relação de ondas estacionárias presente na sua antena e no seu sistema irradiante. Bem, temos a sintonia de placa, a comutação de banda e a sintonia da antena, ou seja, a carga. Isso, em termos técnicos, significa a sintonia do filtro de saída do equipamento para a frequência e para a faixa de frequências nas quais estamos utilizando. E o ajuste de carga nos dá a possibilidade de controlar a potência transmitida no momento. Através dos instrumentos se monitora todo o funcionamento para evitar problemas de não linearidades ou mau funcionamento, excessiva potência, coisas desse tipo. Uma pergunta a mais, Marcelo. E quanto à ética operacional do linear? O linear, ele nos dá uma potência muito maior. Em termos de recepção das pessoas que estão nos escutando, o amplificador linear provoca um sinal muito forte, uma recepção muito forte. Isso pode ocasionar espalhamentos dentro da faixa, em pessoas que estão muito perto da estação, pessoas que estão nos recebendo com um sinal muito forte. Bom, o camarada que opera o linear tem que cuidar para evitar de ficar muito perto de estações que estão operando com potência mais baixa, porque normalmente ele provoca o espalhamento e provocará interferência, né, no comunicado desses outros radioamadores. Então, nesse caso, existe um certo compromisso. O radioamador deve evitar usar linear, por exemplo, numa banda congestionada, onde tem muita gente falando, a não ser em condições de necessidade mesmo. Um outro problema seria também quanto à interferência, porque como o linear ele põe muita radiofrequência no ar, muita energia eletromagnética, ele pode causar interferência em televisores dos vizinhos ou coisa parecida. Então a ética recomenda que o camarada evite de usar o amplificador linear, no caso de televisores ou equipamentos de vizinhos. É uma questão de manter a boa vizinhança, que o radioamador sempre deve ter isso em mente. Eu acho que não, em termos disso, seria Todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam além-mar, noite e dia na escuta ficar.